Olá, pessoal. Eu sou a professora Luana, professora do curso de nutrição da Univale, e estou aqui hoje para a gente aprender mais um pouco sobre a síndrome do ovário policístico. Talvez você já até tenha ouvido falar, ou você conhece alguém que tenha, ou você mesma, menina que está aí me escutando, também já tem síndrome do ovário policístico. Então, vamos juntos ver como a nutrição vai ser fundamental nesse processo. Vocês verão como é apaixonante esse processo da gente conseguir ajudar as nossas lindas pacientes a terem mais qualidade de vida via a alimentação delas nesse tratamento para a síndrome do ovário policístico. Bom, o que a gente vai ver hoje então nessa nossa linda aula? Veremos o que é a síndrome do ovário policístico, como é que é feito o diagnóstico. Claro que, por mais que seja um diagnóstico médico, né, nós nutricionistas não podemos fazer o diagnóstico, mas devemos saber como ele funciona, até porque, às vezes, a paciente ela nem chegou a ir ao médico ainda. Você foi a primeira porta de entrada dela. Então, se você sabe reconhecer os sinais e sintomas, o possível diagnóstico, você já vai fazer o encaminhamento ao médico também. Tá? Então, veremos o diagnóstico, os sinais e sintomas, qual a conduta nutricional, por mais que nós não tenhamos ainda um consenso na literatura, não tenhamos um tratamento específico para essa síndrome, a literatura já nos mostra muitas possibilidades de tratamento, de suplementações, que nós veremos aqui também. Então, é importante a gente saber um pouquinho de cada coisa para que a gente saiba tratar essa nossa paciente, para que a gente dê o nosso apoio e ela tenha ótimos resultados também, beleza? Então, vamos começar falando sobre o que é a síndrome do ovário policístico. Bom, primeira coisa, é importante saber que é somente em mulheres, né? Somente mulheres possuem ovários, né? É um distúrbio endócrino, né? Um distúrbio endócrino do sistema reprodutivo. Tanto é que algumas das mulheres com síndrome do ovário policístico, elas possuem dificuldade em engravidar, elas têm problemas em fertilidade. Mas nós temos a boa notícia que, via nutrição, via alguns suplementos, às vezes acompanhando com a perda de peso, a gente já consegue ter ótimos resultados. Essa mulher vai conseguir sim engravidar, mesmo tendo essa síndrome, tá? Ela tem mecanismos muito complexos, porque mexe com várias questões hormonais e, além do mais, a patogênese exata da onde é que vem ainda é desconhecida, tá? Por mais que a gente tenha muitos estudos, há muitos anos ainda não foi descoberto. Algumas pessoas dizem que tem uma forte tendência genética, que tem uma questão durante a própria gravidez dessa mãe, que ao gerar a menina poderia ter tido algum efeito no meio dessa gravidez e que poderia, quando essa menina cresceu, ter desenvolvido essa síndrome. Então, são várias questões envolvidas. Outros ainda suspeitam de que a mulher com sobrepeso, obesidade, que tem resistência à insulina, acaba desenvolvendo a síndrome do ovário policístico. Então, como dizem, a gente não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas a gente pode ser um dos caminhos, tá? Mas é só para vocês saberem que não tem uma patogênese exata ainda, tá? E eu botei essa imagem aqui bem legal para a gente observar que via ultrassom que o médico faz, a gente consegue ver a presença desses vários cistos. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem vários cistinhos, né? Que tem basicamente uns 8 ou mais cistos, e aqui bem pouquinhos, algo normal para uma mulher que esteja ovulando, tá? A gente vai ver qual é a questão hormonal que faz com que a gente comece a produzir muitos cistos no nosso ovário, tá? Que é justamente o que eu vou mostrar agora por esse nosso lindo slide aqui, essa figurinha, que eu gosto muito dela porque ela resume muito bem essa nossa síndrome, né? Como eu falei antes, tem uma grande influência de fatores genéticos, como vocês podem olhar aqui pelos nossos genes, né? Que então essas alterações genéticas poderiam interferir lá na nossa produção de hormônios andrógenos, lá nos nossos ovários, né? Quais são esses hormônios andrógenos? Os hormônios masculinos, principalmente a testosterona.
é importante lembrar que, por mais que nós mulheres tenhamos testosterona sim, é bom que a gente tenha, mas nós não podemos ter excesso de testosterona. E talvez esse fator genético esteja justamente atuando lá nos nossos ovários, aumentando essa produção de hormônios andrógenos, né? Além disso, a gente percebe por essa figura que o aumento da própria liberação de insulina, o que a gente já pensa ali numa resistência à insulina, pode também levar a esse aumento de hormônios andrógenos nos nossos ovários, porque esses ovários seriam como se fossem receptores para essa resistência à insulina, levando então na produção de mais hormônios andrógenos e na produção de mais cistos ainda, beleza? E nós vemos também por essa figura que não é apenas uma questão de fatores genéticos, né? Se vocês olharem pela figura, a gente tem o desenho da nossa hipófise. E essa hipófise, ela acaba produzindo de uma forma, muitas vezes, inadequada as quantidades de FSH, que é o nosso hormônio folículo estimulante, que ela tem uma redução desse FSH e, concomitantemente, um aumento da produção de LH, que é o nosso hormônio luteinizante. Ou seja, essa própria redução do FSH faz com que a gente produza muitos cistos lá no nosso ovário e todos bem pequenininhos. Por isso que é policístico. E uma das causas de ser policístico é justamente devido a essa redução do nosso FSH. E, por um outro lado, a gente tem esse aumento do nosso LH, então, que lá no nosso ovário, ele também sinaliza esse aumento da produção de hormônios andrógenos, então, esses hormônios masculinos. E o que a gente observa? Acompanhado, então, de redução de FSH, acompanhado de aumento de LH, acompanhado de aumento de produção de hormônios andrógenos, a gente tem também aqui nesse outro cantinho do slide a redução da produção de SHBG. Talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, né? O SHBG é a proteína ligadora de hormônios sexuais. Se a gente tem redução de SHBG, a gente vai ter automaticamente muito mais hormônios andrógenos livres, circulantes pelo nosso sangue. E, ou seja, reduzir o SHBG aumentou ainda mais a testosterona. Então, se a gente tem muita testosterona livre, circulante num corpo feminino, a gente vai ter, talvez, características e consequências de questões masculinas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, como o hirsutismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas daqui a pouco eu vou falar para não dar spoiler aqui para vocês, né? Então, temos todas essas alterações hormonais e, além do mais, como a gente já falou um pouquinho, temos também resistência à insulina, né? Como eu falei, a gente sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas a gente vai ver depois que o percentual de mulheres com resistência à insulina no ovário policístico é muito grande. Então, já comecem a pensar que uma das nossas principais funções como nutricionista é justamente atuar reduzindo resistência à insulina. E nisso, nada melhor do que a nutrição para nos ajudar com certeza, né? E a gente também pensa que se a gente tem essa insulina sempre muito alta e geralmente acompanhado de uma hiperglicemia, insulina é um hormônio o quê? Lipogênico. Ela produz gordura. Por isso que, muitas vezes, essas pacientes com essa síndrome, elas têm facilidade em ganho de peso. E é muito interessante que muitas vezes essa paciente nem foi ao médico ginecologista ainda. Ela primeiro procura ela nos procura nutricionistas para que a gente trabalhe a perda de peso dela, porque essa é uma coisa que está incomodando, elas tentam emagrecer e não conseguem. Só que se nós nutricionistas já estamos luz à frente e a gente já sabe os sinais e sintomas, a gente já sabe o possível diagnóstico, vocês já vão saber. Ó, essa paciente provavelmente está com uma síndrome do ovário policístico, ou pelo menos com uma resistência à insulina. Então, a gente vai fazer o quê? Já pedir os exames, principalmente glicose, insulina, FSH, LH, SHBG, a gente já vai pedir esses principais, e também já fazer o encaminhamento ao médico, porque ele sim que dará o diagnóstico. Lembrem que
nós, nutricionistas, não podemos fazer diagnóstico de doenças, tá? Isso é bem importante vocês saberem. Sempre, se vocês perceberem alguma alteração no paciente, façam o encaminhamento ao médico. Combinado? Então, esse slide, guardem sempre na cabeça de vocês, porque ele resume tudo, praticamente tudo, o que está acontecendo nessa paciente com a síndrome do ovário policístico. E o diagnóstico, então, como ele é feito? Ele pode ser feito de várias formas, né? Nós temos uns 3 consensos, pelo menos, diferentes que fechariam esse diagnóstico em síndrome do ovário policístico. Porém, o que a literatura mais traz e também o que os médicos mais utilizam é esses critérios de Roterdã, que foram feitos em 2003. Vou ter ali a referência para vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha também. Como que a gente fecha esses critérios? Se essa paciente apresentar 2 desses 3 critérios aqui abaixo, é porque ela tem diagnóstico positivo para a síndrome do ovário policístico. Então, quais são esses critérios? Essa paciente ter oligo-ovulação, que é uma ovulação infrequente, então ela menstrua um mês, passa alguns meses sem menstruar, né? Ou a paciente que tem anovulação, ou seja, que ela tem ausência de ovulação, ou seja, ela não menstrua mais. E se a gente pensar, essa síndrome, ela aparece em mulheres em idade reprodutiva, em idade fértil, então elas deveriam estar menstruando, beleza? Então fiquem atentos com isso. Até porque essa é uma questão que tem que estar presente na anamnese nutricional de vocês. Perguntar questões relacionadas ao ciclo menstrual, a TPM, quantos dias essa mulher ela fica menstruada, porque essas informações a gente vai juntando para que a gente feche, então, esse diagnóstico nutricional dessa paciente. E também para que isso nos norteie em relação à solicitação de exames também, tá? Então, além desse critério, tem também a hiperandrogenemia. O que é isso? Que é aquela superprodução de hormônios andrógenos, como a testosterona. Então, a gente vai pedir também exame de testosterona total e testosterona livre também, para a gente poder acompanhar essa paciente. E, além disso, nós também temos a presença do ovário policístico, e que isso o médico fará através de uma ultrassonografia. Lembrando que isso é diagnóstico médico. Desde você observou que no exame de sangue essa paciente está com a testosterona muito alta. Beleza, você pode observar, mas você não vai fechar o diagnóstico. Então, beleza, a paciente está falando que não está menstruando, testosterona dela deu lá nas alturas, ela tem sinais e sintomas que a gente vai observar agora. Fala, amiga, querida, vou fazer o encaminhamento para o médico, então você faça bonitinho. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês depois um modelo de encaminhamento ao médico para que vocês já carimbem, assinem e essa paciente leve para o médico de confiança dela ou algum médico que vocês conheçam, tá? Isso é muito importante, a gente ter essa conversa com o médico da paciente. Até porque, assim, a gente vai conseguir ajudá-la de uma forma muito melhor e de uma forma muito mais completa também. Beleza? Claro que ainda é importante a gente lembrar que muitos desses sintomas, eles podem ainda ser confundidos com outras patologias, com outras desordens também, né? Como hiperplasias, né? Hiperplasia adrenal congênita, né? Tumores, síndrome de Cushing, talvez você já tenha ouvido falar que o rosto da pessoa fica bem arredondado, né? Ela também tem resistência à insulina, também hipotiroidismo pode levar a essas questões. Mulheres que fazem muito esporte, que a gente fala a tríade da mulher atleta. Então, fiquem atentas para que vocês não falem alguma coisa para a paciente e a gente nem tem certeza se é. Combinado? Então, fiquem bem atentos com isso. Em relação aos sinais e sintomas, olha que legal, que geralmente são os que mais aparece para a gente na nossa prática clínica.
A acne são as nossas espinhas, né? Essas espinhas, essa acne, ela aparece principalmente devido à questão desse aumento de testosterona. Por quê? As nossas glândulas sebáceas da nossa pele, elas têm receptores para testosterona. Então, se a gente aumenta muito essa testosterona, a gente gera uma hiperplasia dessa glândula sebácea. Ela acaba, como consequência, produzindo muito mais sebo. Então, aumenta a acne mesmo. Mas não é qualquer acne. É geralmente acne no terço inferior da face, nessa parte aqui, tá, gente? Da mandíbula, aqui do queixo, que é bem acne de fatores hormonais. Quando é acne mais da testa, geralmente é acne por uma alimentação mais ruim, um excesso de toxinas no corpo, tá? Então, fiquem atentos a essa diferenciação. E também acne nas costas, né? Aqui na parte de trás das costas também é bem presente nessas pacientes com síndrome do ovário policístico devido ao aumento da produção de hormônios andrógenos, tá? Outra queixa muito comum dessas pacientes é a queda de cabelo, é impressionante. Elas falam, meu Deus, vou ficar careca, Nutri. E é porque esse aumento dessa testosterona, também nós temos receptores no nosso couro cabeludo que vão fazer com que a gente tenha essa alopécia androgenética, devido ao excesso dessa testosterona e também muitas vezes devido à resistência à insulina, né? E a acne, inclusive, também está relacionada com essa resistência à insulina também, né? Uma coisa que a gente vai ver depois é que se a gente aumenta muito o IGF-1, que tem uma ação semelhante à insulina, a gente também aumenta a acne, tá? Então, fiquem atentos com isso. E essa alopecia androgenética é uma alopecia, é uma queda de cabelo nessa região aqui da cabeça. Então, geralmente começa caindo aqui na frente, depois vai vindo aqui para trás. Então, perguntem nessa anamnese da paciente se ela tem queda de cabelo, combinado? E perguntem, também observem em que parte do cabelo que é, né? Porque muitas vezes os nossos pacientes, eles falam queda de cabelo. Mas que tipo? A gente tem vários. Esses dias eu atendi uma paciente que a queda de cabelo dela era em tufos. Ela tinha buracos na cabeça, como se fossem uns buracos assim na cabeça, que caía tufos de cabelo. Que aí está associado com outra coisa, com estresse. Então, fiquem atentos, perguntem e façam um exame físico da paciente de vocês para que vocês detectem isso, tá? Outro sintoma muito comum, que é o hirsutismo, né? O hirsutismo é quando a gente tem crescimento de pelos, de cabelos, onde não era muito interessante nós mulheres termos. E geralmente esse hirsutismo são pelos na face, nessa região aqui, tipo mulher barbada, sabe? Então é bem nessa parte aqui. Geralmente essa mulher tem que fazer bastante depilação, é uma coisa que ela se incomoda bastante. E se você vê mulher com pelo na face, já suspeite de síndrome do ovário policístico. Tanto é que olhem só a prevalência, de 65 a 75% das mulheres com essa síndrome possuem hirsutismo. Bastante gente, né? E em relação à resistência à insulina, que a gente já comentou um pouquinho também, a gente observa que mulheres com obesidade, 80% delas têm resistência à insulina. É muita coisa, né? Até porque o próprio excesso de peso pode levar à resistência à insulina também, e vice-versa, né? A síndrome do ovário leva à resistência à insulina, assim como o excesso de peso leva à resistência à insulina, né? E já em mulheres magras, mulheres eutróficas, ainda assim, 30 a 40% apresentam resistência à insulina também, tá? Claro que na questão da acne, na questão do hirsutismo e da alopecia, a gente pensa, é uma questão talvez estética, mas não é só uma questão estética. Lembrem que todas as desordens estéticas acontecem porque alguma coisa no nosso corpo não está organizada, então não é futilidade. Incluam tudo isso na anamnese nutricional para que vocês identifiquem isso nas pacientes de vocês. Isso é muito, muito importante mesmo, tá? Além disso, por mais que seja uma desordem estética, mas que tenha um fundo hormonal, um fundo de resistência à insulina, um fundo de deficiências nutricionais, tudo isso pode virar doenças mais sérias, né? Como diabetes mellitus, que é muito comum nessas pacientes que não recebem tratamento adequado
Síndrome metabólica, muito comum também. Se vocês procurarem na literatura, no PubMed, vão ver que o que mais tem artigo é de síndrome metabólica na síndrome do ovário policístico, né? E também doenças cardiovasculares, devido a essa alteração do ganho de peso, dessa resistência à insulina. Então, pensem sempre que não é somente questão estética, é questão de saúde em primeiro lugar. E, nesse sentido, vocês devem, inclusive, alertar as pacientes de vocês, já que muitas vezes, como eu comentei antes, elas procuram a gente por questões estéticas, de emagrecimento, mas elas não sabem, muitas vezes, que é questão de saúde. Então, nós, como profissionais da saúde, devemos alertar que sim, é importante ela perder peso, porque esse excesso de peso pode prejudicar todo o restante, mas que não é só peso, é questão de saúde em primeiro lugar, que a gente precisa sim trabalhar essas questões com essas pacientes. E como então que essa resistência à insulina atua, né? Esse RI, gente, ele é de resistência à insulina. A pessoa quis ser abreviada no slide. Essa resistência à insulina, ela atua desde sendo causa até como sendo consequência nessa síndrome do ovário policístico, né? Ela contribui principalmente para essa hiperandrogenemia, palavra difícil, né? Hiperandrogenemia, agindo lá na nossa hipófise, agindo também no nosso fígado aqui na questão da redução desse SHBG também, né? E também nos nossos ovários. Quando a gente tem essa resistência à insulina aqui, que vocês estão vendo no slide, a gente tem uma setinha subindo em relação ao fígado, que vai reduzir essa atuação dessas proteínas ligadoras de hormônios sexuais, o SHBG, vai atuar aumentando a nossa produção de gordura. E ainda essa resistência à insulina, ela vai vindo e aumentando a produção de hormônios andrógenos lá no nosso ovário também. E olhem que interessante, a partir dessa sinalização do ovário, devido a essa resistência à insulina, a gente manda também hormônios lá para o nosso cérebro, lá para a nossa hipófise, sinalizando aumento de LH e redução de FSH também. Olhem como tudo junto é bem complexo, né? Essa sinalização hormonal. E aqui no meio dessa linda figurinha está a nossa mitocôndria, né? Então a gente sabe que essas mulheres com essa síndrome, muitas vezes elas têm uma ineficiência na biogênese mitocondrial delas, ou seja, elas têm dificuldade em produzir energia. E pessoas que têm dificuldade em produzir energia, elas acabam tendo fadiga, cansaço, ansiedade, depressão, e aí já começa uma série de outros fatores que também devem estar incluídos na nossa anamnese com essa paciente. Combinado? Bom, falei de hormônios, de resistência à insulina, mas o que vocês provavelmente querem saber é qual o tratamento, né? Eu botei essa pirâmide aqui para que a gente observe que a base da nossa pirâmide, que seria para nos referir à base do nosso tratamento, é redução de excesso de peso, caso essa paciente tenha excesso de peso, e também o tratamento de primeira linha é baseado em intervenções do estilo de vida. Olha que coisa linda! O estilo de vida sendo o tratamento para uma síndrome. Isso é maravilhoso, isso nos beneficia como nutricionistas e nos alegra, porque o nosso trabalho vai ter fundamental importância nessa melhora dessa paciente também, né? Então, melhorar o estilo de vida, que inclui alimentação, exercícios físicos, né? Redução de estresse, redução de ansiedade. Isso nós nutricionistas também podemos ajudar nossas pacientes também, né? Bom, outras formas de tratamentos que a gente tem são as pílulas contraceptivas. Tanto é que se você conhece alguém ou se você tem, você talvez esteja tomando anticoncepcional e tomando também hipoglicemiantes, como a metformina. Geralmente um médico, quando vê uma paciente com síndrome do ovário policístico, a primeira coisa que ele passa é metformina. Vai ser básico. Ainda bem que ultimamente os médicos têm mudado um pouco esses conceitos, graças a Deus, e eles percebem que todos esses medicamentos podem oferecer não só, não vai tratar a causa do problema, porque não trata a causa, ele vai talvez amenizar ou inclusive mascarar sintomas, que nós nutricionistas não gostamos disso, definitivamente, né?
E, além de não tratar, vai também gerar efeitos colaterais, né? Principalmente a metformina, ela está muito associada com desconfortos gastrointestinais, como diarreia, náusea, muitas mulheres reclamam de inchaço. Então, pensa, será que vale a pena a gente arrumar uma coisa e estragar outra? Acho que não, né? Então, nós, nutricionistas, temos essa linda missão de ajudar as nossas pacientes a não ter esses efeitos colaterais e realmente resolver a causa, né? Tanto é que eu, como nutricionista, acho que uma das coisas mais lindas que a nutrição tem é que a gente trata a causa e que a gente previne muitas dessas doenças e dessas desordens também, né? Então, fiquem muito felizes porque vocês, com certeza, escolheram uma das profissões mais lindas que existem, que é a nutrição, né? Eu pareço meio besta, mas é porque eu adoro falar sobre isso, né? Bom, só para complementar então, é bom vocês saberem, como está ali no slide, que não existe um tratamento único, não existe um tratamento específico, nós ainda não temos na literatura nada especificado, nós não temos um protocolo de tratamento, tudo será baseado de acordo com as condições clínicas dessa paciente e, principalmente, de acordo com a individualidade dela. Não se esqueçam disso. Claro que, se a gente for pensar na nutrição, tudo é individual, né? A gente já parte desse princípio, né? Dietas individualizadas, tratamentos individualizados, suplementações individualizadas, mas nesse caso, mais individualizado ainda, tá? Claro que muitos vocês vão receber essas pacientes já utilizando medicamentos, né? Utilizando metformina, utilizando anticoncepcionais, e tá tudo bem se for o caso. Lembrem que nós não podemos mexer nas prescrições médicas, né? Então, mantenham o que o médico passou e vocês vão melhorando a alimentação dela. Pode ser que depois vocês vão, via exames, você e o médico vão identificar juntos que essa paciente não precisa mais de medicamento, né? Então, façam muito bem o trabalho de vocês, conversem com o médico, quem sabe você mostrando o seu conhecimento, mostrando artigos, fala, olha, médico, eu li nesse aqui, né, nessa meta-análise que eu vi. Se vocês quiserem, eu disponibilizo todos os artigos que eu utilizei para dar essa palestra também, para que vocês tenham acesso a isso. Porque quando nós estamos bem informados, quando a gente sabe o que a gente está falando, fica muito mais fácil a gente convencer as pessoas, inclusive os médicos também, né? Então, saibam que o tratamento de base é a mudança do estilo de vida, mas que a gente vai receber pacientes com medicamentos ou que talvez, em alguns casos, será realmente necessário. E já que falamos em mudança de estilo de vida, é muito importante a gente saber que precisamos cuidar do peso dessa paciente, tá? Eu, como nutricionista e como atuo há muitos anos na prática clínica, eu não foco com a perda de peso nos meus pacientes, porque isso acaba gerando estresse, frustração, as pessoas ficam muito mais apegadas à aparência física, isso é uma coisa que eu não defendo com os pacientes. Eu quero que eles tenham uma relação de paz com o alimento, que eles encarem o alimento como um autocuidado com eles, né? Mas nesses casos, a gente vai ter que mostrar para essa paciente que a perda de peso vai ser sim fundamental no tratamento dela, tá? Esse artigo que eu peguei para vocês, ele é bem recente, né? E ele é uma meta-análise, uma revisão, uma meta-análise, ou seja, é um artigo excelente que a gente pode confiar com certeza. E ele nos mostra o quê? Que mulheres que perdem peso, elas têm um tratamento, uma melhora no tratamento muito mais significativa do que mulheres com excesso de peso. E ele diz que uma redução do peso de 5 a 10% do peso, ou seja, geralmente não vai ser uma quantidade de
uma perda de quilos tão grande e tão difícil de acontecer. Às vezes, com pequenas mudanças de estratégias nutricionais, essa paciente já vai conseguir perder esses 5% do peso dela, né? E olha que legal, essa perda de peso, que nem é tão grande assim muitas vezes, já vai melhorar o quê? A função ovulatória. Esse artigo ele mostra que as mulheres voltam a ovular, voltam a menstruar após a perda de peso. Olha que coisa mais linda, gente, só com a perda de peso. Claro que uma perda de peso saudável, né? Aumentam as taxas de gravidez. Lembra que eu falei que às vezes elas têm um pouco de dificuldade em engravidar essas mulheres? Olha que máximo, aumenta as taxas de gravidez. Como consequência dessa perda de peso, a gente reduz a resistência à insulina e a gente reduz a testosterona livre também, que é tudo que a gente precisa para quem tem a síndrome do ovário policístico, né? Então, se você está atendendo ou vai atender uma paciente com síndrome do ovário policístico, já sabe, se ela está com excesso de peso, já tem que estar na cabeça de vocês que é trabalhar na redução de peso, tá? Mas não é na redução de peso com foco em estética, não é nada disso, gente, é com foco em saúde. Então, cuidem muito como vocês vão abordar isso na paciente de vocês, tá? Só expliquem que excesso de gordura corporal vai aumentar a resistência à insulina, vai aumentar a inflamação, porque essa síndrome, ela gera um processo inflamatório subclínico também muito importante, que o excesso de peso piora tudo isso, né? Então, bem legal a gente saber isso para a gente informar os pacientes e já para ser a nossa primeira conduta, a perda de peso, caso seja necessária, tá? Porque se o paciente está até eutrófico, não tem necessidade. Quanto aos carboidratos, né? É muito importante a gente falar sobre eles também, porque se a gente pensa em resistência à insulina, a gente pensa que talvez essa pessoa esteja sempre com a insulina muito alta. E se a gente pensar, o que estimula a insulina? Glicose, açúcar, que vem predominantemente, né, basicamente, do nosso consumo de carboidratos. Por isso que o percentual de carboidratos dessa dieta, a distribuição de carboidratos dessa dieta, precisa muitas vezes ser reavaliado. E se a gente pensar, quem tem resistência à insulina, geralmente tem o quê? Aumento de grelina, que é o hormônio da fome, então elas ficam com uma fome, como eu falo para as minhas pacientes, igual uma capivara raivosa, vontade de comer tudo, né? Aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, vira capivara raivosa, acompanhado ainda de redução da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, pense, já tem uma desregulação hormonal que leva ao aumento da fome e essa paciente tem resistência à insulina, ela vai comer mais carboidratos ainda. Será que ela vai melhorar ou será que ela vai piorar, né? Então, um dos nossos focos precisa ser na redução de carboidratos, beleza? Eu trouxe alguns artigos para a gente falar sobre isso aqui, bem legais. Esse estudo aqui, também é uma revisão sistemática de literatura, um artigo ótimo. Ele mostra que uma redução, uma dieta low carb, né, poderia nos trazer um efeito adicional na perda de peso. E é uma redução que não precisa ser tão grande. Eles nos mostram que se essa dieta for composta de 30 a 45% de carboidratos, que seria uma dieta low carb já, né? A gente já teria ótimos efeitos em relação à melhora da resistência à insulina, em relação à redução de testosterona nessas mulheres. E não precisa ser uma dieta tão restritiva. O que eu sugiro e o que eu faço na minha prática clínica? Eu começo com uma redução pequena, geralmente 45% de carboidrato, avalio essa paciente após um mês, vejo como ela fica. Depois, quem sabe eu faço uma dieta com 40% de carboidrato e a gente vai reavaliando. Porque se essa paciente, ela já come, sei lá, 60% de carboidrato e você vai de 60% de carboidrato para 30%, ela vai virar mais capivara raivosa ainda, né? E aí não dá. Então, comecem essa restrição aos pouquinhos, devagarinho, até porque lembrem que não é simplesmente a dieta. Pensem todas as questões emocionais que estão por trás também, né? A gente pensa, é fácil, eu vou passar uma dieta com tanto de carboidrato, tanto de proteína e tá beleza. Não, mas vamos pensar, essa paciente terá adesão com uma dieta tão restritiva, né?
Então, primeiro, pensem, não ser uma redução tão grande e conversem com a paciente. Percebam em que fase do tratamento, em que fase da vida dela ela está disposta a ter alguma alteração de consumo alimentar. Porque pra gente, muitas vezes, é muito fácil. Vou fazer a dieta com 30% de caloria. Beleza, coisa simples, estamos acostumados a fazer dieta, tudo certo. Mas e na prática da paciente? Será que ela vai dar conta disso? Será que vai dar conta emocional? Até porque cada vez mais a gente trabalha com comportamento alimentar, né? Tanto é que vocês vão ter uma aula maravilhosa com a professora Joana Sivers sobre comportamento alimentar. E aí a gente percebe que cada vez mais passar dieta, nós temos as nossas limitações com os nossos pacientes. E tá tudo bem, né? A gente tem que entender isso e respeitar isso. Mas saibam que, cientificamente falando, ter essa redução de carboidratos vai ajudar consideravelmente essa nossa paciente. Tá? E quando a gente fala em carboidratos, a gente fala também em índice glicêmico, né? Lembram que índice glicêmico é referente à velocidade com que essa glicose do nosso carboidrato é absorvida pelo nosso corpo. Ou seja, se a gente come um alimento de alto índice glicêmico, a gente vai ter um pico de glicose muito alto associado a pico de insulina muito alto para captar a glicose e levar para dentro da célula. Ou seja, a gente pensa, pessoas que comem carboidratos refinados, tudo de muito alto índice glicêmico, vai ter muito pico de glicose e muito pico de insulina. Então, a gente já parte do pressuposto que para essa pessoa com resistência à insulina ou que já tem a síndrome do ovário policístico, que tem facilidade em desenvolver uma resistência à insulina, não seria tão interessante, né? Então, se a gente fala em carboidratos, é importante a gente falar em dietas de baixo índice glicêmico, tá? Não sei se vocês já ouviram falar nesse assunto, mas nós temos tabelas, planilhas que mostram o índice glicêmico dos alimentos. É importante vocês terem isso em mãos na hora de vocês montarem esse cardápio, essa dieta dessa paciente e de outros pacientes também, né? Até esse dia eu estava escutando um documentário sobre longevidade e o cientista mostrou que um dos principais fatores que estimula a nossa longevidade é resistência à insulina. Que a resistência à insulina atrapalha a longevidade, olha que interessante, né? Então não é resistência à insulina só para tratar a síndrome do ovário policístico. Cuidar dessa insulina sempre muito alta é fundamental para tudo na nossa vida, para a nossa saúde, principalmente, tá? Então, esse estudo aqui, eles quiseram saber se dietas de baixo índice glicêmico teriam efeito tanto em mulheres com síndrome do ovário policístico, como em mulheres sem síndrome do ovário policístico, né? E eles observaram que o quê? Eles passaram dieta para um grupo de mulheres com a síndrome e um grupo de mulheres sem a síndrome, beleza? E eles reduziram 500 calorias dessas pacientes, né, do consumo delas, reduziram 500 calorias, que é uma dieta super tranquila, que é geralmente que a gente recomenda, que vai acabar gerando uma perda de meio quilo por semana de peso, né? Eles botaram 50% de carboidrato, que não é uma dieta low carb, é uma dieta normoglicídica, como a gente chama, com alimentos de baixo a médio índice glicêmico, então nem era só de baixo índice glicêmico, tinha um médio também ali no meio, e elas fizeram isso durante 6 meses. Isso é importantíssimo a gente pensar também. Por quê? Para que a gente tenha bons resultados, tem que ser algo com consistência, tem que ser algo que essa paciente faça por um longo período. Se ela quer fazer só por uma semana, só por um mês, talvez a gente não vai ter resultado, né? E eles avaliaram que, eles perceberam que com essa pesquisa, que 80% das mulheres que tinham a síndrome do ovário policístico, após esses 6 meses de dieta com baixo índice glicêmico, o que aconteceu? Elas regularam o ciclo menstrual. Lembram que essas mulheres com síndrome do ovário policístico, elas têm oligoovulação, ou elas não ovulam.
Então, se elas regularam o ciclo menstrual, significa justamente que elas voltaram a ovular corretamente. Olha que bacana, né? E ainda acompanhado disso, elas reduziram a acne. Olha que maravilha, uma dieta de baixo índice glicêmico associada à acne. Isso para mim é muito legal, porque uma das minhas especializações é em nutrição estética, e de todos os artigos de acne que a gente vê, sempre está metido lá no meio a questão do baixo índice glicêmico. Por quê? Se tem alto índice glicêmico, vai gerar pico de insulina. E ter pico de insulina sinaliza mais hormônios andrógenos, mais hormônios masculinos também. E que vai fazer o que também? Aumentar essa produção de sebo lá nas nossas glândulas sebáceas também. Uma das causas que esse artigo nos mostra para essa melhora da acne, essa melhora da ovulação também, dessa regularização do ciclo menstrual, é que justamente quando a gente melhora essa insulina, o nosso hormônio luteinizante, ele volta ao normal praticamente, e além disso, a gente inibe o sistema do citocromo P450, que também vai atuar reduzindo a produção de hormônios andrógenos, tá? Quando a gente fala de carboidratos, a gente fala também em dieta cetogênica, né? Para quem não sabe ainda, a dieta cetogênica ela tem vários protocolos, mas basicamente, né, ela se resume ao consumo de 30 gramas de carboidratos ao dia, ou ainda a 5% das nossas calorias diárias virem do consumo de carboidratos. É uma restrição bem severa, né? Eles fizeram esse estudo, então, que está aqui no slide de vocês, com 14 mulheres que tinham sobrepeso, 14 mulheres com sobrepeso, durante 12 semanas, um período longo até para uma dieta cetogênica. Só lembrando que era uma dieta eucalórica, não buscava a restrição calórica, só apenas essa distribuição de macronutrientes diferente, e utilizaram um protocolo chamado CAN-FI. Esse protocolo é de uma dieta mediterrânea, eucalórica, como eu falei, e por ser mediterrânea, é baseado no consumo de verduras, de alguns grãos, claro, respeitando a questão dos carboidratos, um teor maior de proteínas, de gorduras boas, né? E eles observaram que o quê? Só pela restrição de carboidratos, a gente ativou mais uma via chamada MPK e a SIRT1 também. E a ativação dessas vias tem toda a relação com uma maior sensibilidade à insulina. E se a gente melhora a sensibilidade à insulina, a gente reduz resistência à insulina. Então, olha que bacana. Seria mais uma estratégia nutricional que a gente poderia utilizar, então, com as nossas pacientes com a síndrome do ovário policístico, tá? Lembrando que dieta cetogênica não é uma dieta super fácil, tranquila de se fazer, né? Então vejam em que ponto do tratamento essa paciente está, vejam se ela concorda, conversem também com o médico, porque é uma dieta bem restritiva, né, gente? E o que eu sugiro que eu faço com as minhas pacientes? Eu primeiro começo com uma restrição de calorias, ali em torno de 45% de carboidratos, eu vou reduzindo. Se essa paciente não responde depois de alguns meses de tratamento, aí a gente passa a cetogênica, tá? Não aconselho, no meu ponto de vista, passar como primeira estratégia nutricional, até para que você não assuste a sua paciente, tá? Já que é uma dieta mais radical. Bom, então a gente já viu as principais questões em relação a carboidratos, que é importante a gente saber, a questão da resistência à insulina. Vamos agora falar sobre alguns itens específicos, né? Como a questão das fibras. Eu achei esse artigo super bacana, por isso que ele está aqui para vocês. E eles nos mostram que a baixa ingestão de fibras faz com que a gente aumente a resistência à insulina. Se vocês olharem essa figurinha aqui, a figurinha A, ela mostra que um alto consumo de fibras, aqui high fiber, né, com pelo menos 23 gramas de fibras, vai reduzir o ROMA-IR, que o ROMA-IR é um sinalizador, é um cálculo que a gente faz de resistência à insulina. E se vocês olharem a figurinha C aqui embaixo, ela nos mostra também que a quantidade de testosterona, ela vai reduzindo com o passar do ajuste de fibras. Então, quanto mais fibras a gente consome,
mais a gente consegue reduzir essa testosterona nessas mulheres com síndrome do ovário policístico, um baita de um resultado. E fibras, é muito fácil a gente incluir na nossa alimentação, né? Chia, linhaça, psyllium, aveia, as próprias leguminosas têm bastante fibras. Então, incluam fibras na alimentação de vocês em primeiro lugar e na alimentação das pacientes com síndrome do ovário policístico também, tá? E eles também observaram que mulheres com síndrome do ovário policístico têm uma deficiência maior de magnésio também. Então, quem sabe a gente pensar em alimentos fontes de magnésio, como semente de girassol, semente de abóbora, que já vai ter fibras e vai ter magnésio, olha que bacana, que maravilha. Incluir também vegetais folhosos escuros, como couve, espinafre, todos esses que também são ricos em magnésio. Então, bora melhorar essa alimentação bem variada para que a gente consiga contornar essa resistência à insulina e reduzir essa testosterona, que não é para estar tão alta assim nessas pacientes. Outro nutriente que, quando a gente pensa em resistência à insulina, em hiperglicemia, a gente lembra do cromo, né? Porém, procurei vários artigos, né, para ver se a gente conseguia defender o cromo, porque não sei se vocês já ouviram falar que quem tem muita vontade de comer doce, a gente passa suplemento de picolinato de cromo, pois eu já tenho até tomado, quem sabe, né? Essa suplementação, de acordo com esse estudo de meta-análise, aqui ele mostra que a gente não tem nada na literatura que comprove que o cromo teria efeito na melhora da resistência à insulina, tá? Então, a gente não tem comprovação disso. Mas, por outro lado, eles nos mostram também que a gente precisa de mais estudos, porque às vezes as metodologias desses estudos são muito falhas e eles também não conseguem comparar um estudo com o outro. Então, faltam, às vezes, informações para que a gente chegue realmente num consenso, tá? Mas, só para a gente não deixar passar em branco o cromo, que eu sou uma grande defensora da suplementação de cromo, esse slide aqui é para mostrar para vocês quais são os mecanismos do porquê esse cromo é interessante para nós. Eu circulei aqui os principais em vermelhinho. Se vocês olharem aqui, tem um cromozinho e tem a MPK aqui, que é uma via que melhora a sinalização da entrada da glicose na célula. Se melhora a sinalização da entrada da glicose na célula, pense que maravilha, a gente já vai provavelmente reduzir resistência à insulina por estar captando mais glicose também. Além disso, os nossos receptores de insulina lá na nossa membrana celular, eles são dependentes de fósforo. E o cromo vai nos oferecer isso também. E além disso, o cromo está aqui do nosso outro ladinho, reduzindo esse estresse oxidativo dentro da célula também. Ou seja, muitas vantagens. Por mais que talvez a meta-análise não tenha nos mostrado que a suplementação vai dar tanta diferença, mas quem sabe, pelo menos a gente inclua essas fontes de cromo na nossa alimentação também, tá? Como as carnes vermelhas, a aveia também tem bastante cromo, as nossas oleaginosas. E a partir daí a gente já pensa que uma alimentação bem variada já vai nos oferecer, quem sabe, uma quantidade quase de acordo com o cromo que a gente precisa. Mas, se for o caso, suplemente picolinato de cromo, que pode ser que ajude esse paciente. Lembrando que todas as suplementações devem ser individualizadas, respeitando a Anvisa ou as nossas DRIs também. Lembram que eu falei antes para vocês que geralmente quem tem síndrome do ovário policístico tem uma inflamação, né? Muitas vezes, por mais que subclínica, mas tem um processo inflamatório envolvido também. E eu trouxe esse artigo de revisão para vocês, essa meta-análise de revisão, e ela nos mostra resultados maravilhosos, a melhora da sensibilidade à insulina após suplementação de ômega 3, né? Claro que nessa meta-análise as quantidades que os artigos nos mostram são quantidades muito variáveis, né? De 900 miligramas somando EPDH com 4.000 miligramas, dosagens bem diferentes, né? E por períodos também bem diferentes, de 6 semanas a 24 semanas. Mas, enfim, eles perceberam que reduziu o estresse oxidativo, reduziu a inflamação e reduziu também a resistência à insulina.
E se a gente reduz resistência à insulina, a gente acaba também reduzindo testosterona. E eles ainda observaram também que foi reduzido os triglicerídeos dessas pacientes que tomaram a suplementação, que é um dos efeitos benéficos do ômega 3. O que eu faço com as minhas pacientes? Pelo menos 1 grama somando EPA e DHA com uma prevalência maior de EPA. Porque lembrem que o EPA tem função mais anti-inflamatória e o DHA é mais para nossas questões do sistema nervoso, né? Mais melhora da nossa parte cognitiva. Então, escolham um com a maior prevalência de EPA. Lembrando que para escolher esse ômega 3, tem que ser ômega 3 de qualidade, não é para sair comprando qualquer um, né? Às vezes o barato sai caro. Tem que ter a embalagem escura, nada de embalagem transparente, porque senão essa gordura ela se oxida muito facilmente. Tem que ter uma certificação chamada IFOS, que nos garante que esse ômega 3 é de boa qualidade. Também tem que ter, de preferência, a vitamina E na composição, que é uma vitamina antioxidante. Tem que ser livre de metais pesados, principalmente mercúrio, né? Que não é muito comum peixes terem contaminação por mercúrio também. E além disso, vocês podem fazer um teste que é bem legal, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é a gente pegar uma cápsula de ômega 3 e botar no congelador. Deixa ali por umas 2 horinhas pelo menos. Se esse ômega 3 ele for de qualidade, ele não vai congelar. Porque pensem que o nosso ômega 3 ele vem de peixes de águas profundas e geladas. Se os peixinhos de águas profundas e geladas não congelam, essa gordura ali também não pode congelar no congelador, não é mesmo? Então é um ótimo teste para vocês fazerem. Se congelou essa cápsula de ômega 3, não é legal, já pode jogar fora, porque provavelmente ele tem um maior caráter inflamatório, por talvez ter mistura de ômega 6 e ômega 9 na composição também. Às vezes misturam óleo de soja, e enfim. Outra vitamina super importante que muitos artigos trazem que realmente ela melhora a resistência à insulina e principalmente a síndrome do ovário policístico é o inositol, que é a vitamina B8, né, uma vitamina do complexo B. Esse artigo nos traz que dosagens de 200 miligramas até 4 gramas por um período mínimo de 2 e máximo de 5 meses, poderia nos trazer como resultado o aumento do número de ovulações. Olhem que bacana, gente, uma vitamininha linda e maravilhosa, podendo ampliar essa quantidade de ovulações nessas mulheres. E claro que a gente não poderia deixar de falar da vitamina D. A minha, a sua, a nossa queridíssima vitamina D. A gente sabe que ela está envolvida no tratamento e na prevenção de muitas doenças, né? E na síndrome do ovário policístico não seria diferente, com certeza, né? Esse estudo aqui, ele foi feito na China, ele avaliou 169 mulheres, as quais foram divididas em 2 grupos. Uma com síndrome do ovário policístico e a outra que não tinha síndrome do ovário policístico, era um grupo controle, né? Eles disseram que para que essas pacientes tivessem níveis normais de vitamina D, seria entre 30 a 50 nanogramas por mililitro no exame delas, tá? E o que a gente observa nessa figura aqui é que as pacientes que estavam no grupo da síndrome do ovário policístico, aqui ó, PCOS Group, elas tinham menores níveis significativos de vitamina D em relação ao outro grupo, né? Já, se a gente olhar aqui nessa outra tabelinha aqui, a gente observa também que as mulheres com a síndrome do ovário policístico tinham uma deficiência muito maior de vitamina D. Ou seja, precisamos pedir exames de vitamina D para as nossas pacientes, para todas, mas para aquelas com síndrome do ovário policístico, mais ainda, gente. Porque essa vitamina D, além de ser anti-inflamatória, nós também temos estudos, como esse aqui, inclusive, que mostra que essa vitamina D reduz a resistência à insulina, assim como ela melhora o nosso desenvolvimento folicular, fazendo com que a gente volte a menstruar, no caso dessas pessoas, regularizando o ciclo menstrual. Olha que importante, gente, uma vitamina, né? Então, peça um exame, de preferência, no mínimo, 30 miligramas de vitamina D no exame, mas nós já sabemos que vários estudos nos mostram que pelo menos o nível mínimo, o nível ótimo de vitamina D seria em torno de 50, tá? Então fiquem de olho nesse exame e se precisar, façam a suplementação.
E claro que eu não poderia deixar de falar em relação à parte emocional das nossas lindas pacientes com a síndrome do ovário policístico, né? Esse estudo aqui que eu trouxe para vocês, ele é muito interessante. Ele é um estudo desse ano, de 2020, super atual, e ele mostra que mulheres com a síndrome do ovário policístico têm quase 3 vezes mais chances de sintomas depressivos e 4 vezes mais chance de ansiedade. Isso é muito sério, isso é algo que nós, como nutricionistas, devemos estar extremamente atentos. Lembre que os nossos pacientes, as nossas pacientes, não são apenas um corpo físico, né? Nós temos um corpo físico, mental, espiritual e todos andam unidos. Nós somos seres complexos. Então, não fiquem apenas vocês, como nutricionistas, focados na parte do exame, na parte da alimentação. Vão um pouco mais além. Claro que a gente deve lembrar que nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras, mas antes de nós sermos nutricionistas, antes de nós sermos profissionais da saúde, nós somos seres humanos. E a gente tem que desenvolver esse nosso lado humano com os nossos pacientes. Isso eu falo para todos os meus alunos, porque o mundo precisa de mais carinho, o mundo precisa que nós tenhamos mais atenção uns com os outros. Por mais que você não fará o diagnóstico de ansiedade e depressão, mas pergunte para o seu paciente: você é muito ansioso? Como é que é a sua relação com a comida? Você desconta na comida? Você é uma capivara raivosa, como eu falo, né? Porque, pensa, um paciente com depressão, ansiedade, será que ele vai conseguir fazer uma dieta cetogênica? Será que ele vai conseguir fazer uma dieta com uma restrição bem grande? Será que ele vai conseguir tomar vários suplementos? Será que você não está nem dando conta dos sentimentos dele, né? Então, pensem nisso com carinho, incluam na anamnese de vocês. Se vocês percebem que essa paciente está com alguma dificuldade, sugiram, encaminhem ela para um psicólogo, para que ela faça terapia, para um psiquiatra, se for o caso, porque a gente não pode deixar essa paciente desassistida emocionalmente. Porque se ela está emocionalmente abalada, ela muito provavelmente não terá adesão ao nosso tratamento nutricional e muitas vezes nem ao tratamento médico também, tá? Então fiquem atentos com isso, levem essa informação para a vida de vocês. Quando atender uma paciente com síndrome do ovário policístico, pensa, talvez ela tenha alguma desordem psiquiatra ou uma ansiedade, nem que seja uma doença ansiedade, mas às vezes muitos picos de ansiedade, por aí vai, a gente vai ter que entrar no diagnóstico da ansiedade, mas fiquem atentos nisso para que vocês consigam ajudar essa paciente de vocês da melhor forma, tá? Então, para finalizar, já estamos falando de carinho e de atenção com as nossas lindas pacientes. É importante a gente não deixar de enfatizar que nada dessas questões técnicas de fisiologia, de vitaminas e de macronutrientes, nada vai funcionar sem que a gente tenha empatia com os nossos pacientes. Eu foco isso em todas as minhas aulas, praticamente, meus alunos sabem disso. Eu faço isso na minha prática clínica, porque esse é um diferencial na nossa atuação como nutricionista e na nossa atuação como ser humano também, tá? Então a gente vai sim olhar os exames de sangue, a gente vai sim passar a melhor dieta possível, individualizada para esse paciente, passar a suplementação que esse paciente precisa, dar toda a atenção necessária nutricionalmente falando, mas sem deixar de lado a nossa empatia. Porque essa pessoa que está na sua frente, que você está atendendo, ela com certeza tem alguma questão emocional por trás, ou ela está muito ansiosa, e a gente precisa ajudar essa paciente. Nós, como nutricionistas, ou percebendo isso e encaminhando para algum outro profissional que vai nos ajudar e que vai ajudar essa paciente também, né? Por isso que o meu lema, né, quem me segue no Instagram sabe, eu defendo uma nutrição mais afetiva e mais efetiva também, para que a gente cuide dessa pessoa e para que, principalmente, esse nosso paciente, ele encare a nutrição como um gesto de autocuidado com ele, um gesto de carinho, e não como uma questão de que a alimentação tem que ser algo restritivo, tem que ser algo difícil. A nutrição vai só ajudar com que ele tenha mais saúde, mais disposição e mais autoestima, com certeza.
Um grande beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. Me coloco à disposição para tirar dúvidas, se vocês tiverem alguma dificuldade, se quiserem ter acesso aos artigos também, contem comigo, estamos juntas nessa, por fazer a nutrição cada vez ser mais valorizada e para que a gente consiga cada vez ajudar mais pessoas com mais cuidado e com mais empatia também. Até mais!